Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e mostrando como no mundo da música as coisas mudam muito rápido. No início da década passada, o cantor Neil era um dos nomes mais populares nas paradas mundiais e hoje em dia uma das perguntas mais frequentes relacionadas ao nome dele é por onde anda o Neil. Algumas escolhas profissionais que não se converteram muito bem, polêmicas familiares e algumas outras mais midiáticas envolvendo outros grandes nomes estão aí no meio desse bolo. Mas vamos com calma porque também nem tudo é só drama. Eu contei mais de 1000 pedidos para fazer esse vídeo desde que o último da Rihanna saiu. Vocês estavam realmente querendo. Então já deixa o like aí no vídeo para não esquecer depois. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque eu estou priorizando o que vocês estão mais pedindo. Nascido em 18 de outubro de 1979, o nome de batismo do garoto é um pouco difícil de pronunciar, mas vamos aqui tentar. Jeffer Timary Smith. Eu acho que é assim, mas ainda bem que alguém sugeriu um nome artístico mais simples para ele. Em uma entrevista ao apresentador Larry King, Neil conta que o seu stage name foi dado por um produtor ao perceber a facilidade e velocidade que ele tinha para escrever músicas, fazendo uma comparação do que ele seria para o mercado fonográfico ao que o personagem Neil, do filme Matrix, representava no contexto da trilogia. O talento do Neil para compor é realmente absurdo, pois o mesmo já falou que se deixassem ele em estúdio por 12 horas, ele já ia sair de lá com 12 músicas prontas. Nem todas talvez ficassem boas, mas pelo menos umas 6 ia dar para aproveitar. A primeira tentativa do garoto ao estrelato foi ainda no final dos anos 90, quando ele participou de uma boy band chamada Envy, que até ganhou uma certa atenção da mídia, participando de programas da MTV e do canal Fox. No final dos anos 90, o mercado das boy bands era um dos mais lucrativos, mas esse grupo do Neil não despertou muita atenção do público. No entanto, não demorou muito para que ele tivesse a sua primeira grande oportunidade já por conta própria. Após o fim do grupo no início dos anos 2000, Neil foi abordado pela Columbia Records, com quem ele fechou seu primeiro grande contrato, e imediatamente começou a produção do seu futuro álbum de estreia. Nesse ponto, a história dele é relativamente parecida com a da Katy Perry, que antes da sua explosão no mercado pop também passou pela Columbia, mas foi demitida da gravadora quando seu primeiro álbum com eles já estava quase finalizado. O ponto de divergência na história desses dois é que, mesmo com o álbum dele quase pronto para ser lançado, foi uma escolha do Neil não continuar na gravadora por ele não concordar com o direcionamento que a Columbia tinha traçado para ele. A gravadora já tinha todo um planejamento de como ele seria lançado no mercado, Neil queria gravar algumas músicas que tivessem mais a personalidade dele, gerou-se ali um conflito, ele falou que se lançassem um disco ele não ia promover, e daí a Columbia cortou ele do selo. Tudo isso, aliás, foi revelado por ele mesmo em uma participação no documentário Unsigned, promovido pelo canal One TV, em abril do ano passado. Esse primeiro álbum do Neil acabou ficando engavetado, mas mostrando o potencial que o projeto tinha, a música que ele queria lançar como seu single de estreia foi vendida para o cantor Marques Houston, que fez ali um moderado sucesso, mas o principal de tudo, abriu as portas para o Neil para o seu trabalho como compositor. O garoto então começou a ser convidado para escrever para nomes cada vez maiores, como Mary J. Blige e Faith Evans, mas o seu salto de status veio quando, em 2004, ele compôs a faixa Let Me Love You, lançada pelo cantor Mario, que ficou por 9 semanas consecutivas em primeiro lugar na parada americana, sendo também um grande hit mundial. Por incrível que pareça, mesmo após o sucesso da música, quando Neil conseguiu uma reunião com L.A. Reid, o executivo da Def Jam na época não se impressionou muito logo de cara. No entanto, quando Jay-Z, que era o presidente da gravadora, conheceu ele, o contrato já estava na mão do garoto. Pra quem não viu o último vídeo aqui do canal, Neil foi contratado pela Def Jam numa época em que a gravadora estava renovando o seu catálogo de artistas após Jay-Z assumir a presidência. E na mesma leva foram contratados nomes como Rihanna, Tierra Marie e o próprio Neil. A Def Jam era praticamente a versão R&B da Hollywood Records, gravadora do grupo Disney, que na época estava investindo pesado em estrelas do teen pop como Hilary Duff, Jess McCartney, Raven-Symoné e a Lindsay, eu acho que era da Casa Blanca, se não me engano. Mas bom, em 2005, assim como Rihanna e Tierra, Neil lançou seu single de estreia, que até fez um certo barulho nas rádios de R&B nos Estados Unidos, mas foi com a sua segunda música de trabalho que ele de fato ficou conhecido. Mundialmente lançada no comecinho de 2006, So Sick foi um dos maiores hits mundiais daquele ano, chegou ao primeiro lugar nos principais mercados mundiais, incluindo Estados Unidos e Reino Unido. Aqui no Brasil ela também tocava em loop nas rádios e se iniciava ali a trajetória de sucesso do menino Neil. So Sick foi o que a gente pode chamar de smash na época, e apesar dos álbuns dele nunca terem sido assim um sucesso estrondoso de vendas, por um bom tempo ele manteve uma constante sequência de hits. Em fevereiro de 2006, o seu álbum de estreia, o In My World, chegava ao mercado, trazendo ainda os singles When You're Mad e Sexy Love.
O disco vendeu aproximadamente 2 milhões de cópias, e já no ano seguinte ele retornou com o álbum Because of You, que teve como principal música de trabalho a faixa de mesmo título. 2007 foi um ano bem chave para o Neil, pois além do recorrente sucesso que ele vinha fazendo com os seus próprios singles, foi um ano onde as produções dele para outros artistas também atingiram um outro pico de popularidade. Ele sempre teve assim muita sensibilidade de escrever músicas de um ponto de vista feminino, e após contribuir com a Rihanna na composição do seu hit Unfaithful, do álbum A Girl Like Me, ele foi um dos principais colaboradores do seu mega-seller Good Girl Gone Bad. Ao todo, o Neil escreveu e produziu 4 faixas do disco, entre elas o hit número 1, Take a Bow, e claro, I Hate That I Love You, na qual ele também participou como um feat. Neil também assinou a composição do maior hit de 2007 na parada americana, o single Irreplaceable da Beyoncé, que pra quem não lembra, permaneceu por 10 semanas consecutivas em primeiro lugar na Billboard. Esse, aliás, é um ponto que já a gente vai comentar novamente quando a gente chegar ali na parte das polêmicas, então guardem aí essa info. Virando o ano, em 2008, Neil estava novamente com um novo álbum na praça, o seu terceiro em apenas 3 anos, e no Year of the Gentleman a gente teve novamente mais alguns hits que muita gente ainda deve lembrar até hoje, como Closer e Miss Independent. Desde que ele assinou com a Def Jam, o único ano que o rapaz não lançou um álbum foi em 2009, mas já em 2010 a gente teve o Libra-Scale, que contou com os singles Beautiful Monster, Champion Life e One in a Million. A partir de 2010 vocês já devem ter uma noção de que o cenário musical tinha mudado um pouco, o R&B já não estava mais tão em alta quanto em anos anteriores, a era das farofas estava dominando o mundo todo, e o Neil meio que foi sem freio nessa tendência do momento. Após 6 anos do lançamento de Soul Sick, ele emplacou novamente um single número 1 na Billboard, com a parceria ao lado do Pitbull em Give Me Everything Tonight. No Reino Unido, a sua colaboração com Calvin Harris em Let's Go também foi um grande sucesso. Tivemos ainda um outro super hit, dessa vez ao lado do David Guetta em Play Hard, entre várias outras que ele lançou pela essa mesma época. O churrasco ficou ainda mais completo quando em 2012 ele lançou o álbum Red, encabeçado pelo single Let Me Love You Until You Learn to Love Yourself. Não confundir com aquela que ele escreveu por Mario, mas foi a partir daí que as coisas começaram a ficar, digamos, complicadas. Para alguém que estava constantemente no topo das paradas, ter um álbum que mundialmente vendeu apenas 300 mil cópias era um indicativo de que alguma coisa não estava conectando. Eu tento acreditar que o público que acompanhava ele no R&B não aderiu muito a essa fase mais eletrônica dele, e apesar de se adaptar a ser necessário, existe uma linha muito tênue de como fazer isso sem deixar o seu público mais fiel de lado, sabe? A Rihanna, por exemplo, fez isso muito bem. No mesmo álbum que ela tinha uma Holy Girl, ela tinha também uma Mendal. No mesmo álbum que tinha Where Have You Been, também tinha uma Birth Cake, uma coisa balanceando a outra e mostrando a versatilidade que ela tinha. Já o Neil, chegou uma hora que ele parecia que só fazia electropop. Tanto que o último hit top 10 que ele teve na carreira dele como cantor foi uma outra parceria com o Pitbull em Time of Our Lives, lançada em 2015 no álbum No Fiction. Como o Neil nunca foi cancelado, vamos dizer assim, não existe um marco que pontue foi aqui onde ele parou de ter hits. Mas além dessa mudança de gênero musical, pouco a pouco foram tendo coisinhas aí no meio do caminho que foram somando. Após o lançamento do Libra-Scale, o Neil deixou a Def Jam para assumir a vice-liderança da Motown. E lembra daquela época em que ele lançava um álbum por ano? Com mais trabalhos para dar de conta, o foco na própria carreira musical dele foi ficando um pouco de segundo plano, e os intervalos entre um álbum e outro passaram a ser bem maiores. Numa época em que as tendências de mercado aparecem e somem cada vez mais rápido, muita coisa foi e veio e ele nem estava ali na cena. Neil também se envolveu aí em algumas polêmicas, não diretamente com os artistas, mas com as fanbases deles, que por vezes acaba sendo bem pior, porque o pessoal guarda, viu? Por mais de uma vez o Neil alfinetou Lady Gaga, a primeira vez assim que ela começou a fazer sucesso com Just Dance e Poker Face, afirmando que em 10 anos ninguém ia mais lembrar dela, e uma outra vez em 2012 ao falar que o trabalho dela não iria resistir ao tempo. Acho que vocês lembram como eram os Little Monsters naquela época, né? Teve também aí um rolê meio tenso com a Beyoncé, ou melhor, com os Beehives, né? Por ele não ter gostado muito que em algumas apresentações ela ter falado que tinha escrito Irreplaceable, sendo que essa tinha sido uma composição originalmente dele. A Beyoncé nunca foi lá rebater, né? Mas isso gerou tanta polêmica na época que ele passou a ser questionado em várias entrevistas, até que em uma delas ele resolveu explicar como foi o processo de produção dessa música. You listen to my version of Irreplaceable and listen to Beyoncé's version of Irreplaceable. It's two damn totally different songs with all the harmonies and extra stuff that she put in there. So yeah, I gave her writer's credit because that counts. That's writing, you know. That harmony that you put right there, that little background part, I didn't write that. Como ele mesmo disse, a música mudou totalmente depois que a Beyoncé colocou ali o dedo dela. Incluiu novos versos, mudou os arranjos e tals.
Tem a demo dele aqui no YouTube para quem quiser comparar as duas versões. E assim, apesar do ponto dele ser de certa forma válido, o escopo principal era dele, o pulo do gato foi quando ele fez a mesma coisa quando a Sia escreveu Let Me Love You, e ele adaptou algumas coisas para ficar mais a cara dele e também se acreditou como compositor. Tipo, você criticou uma pessoa por fazer coisa X, mesmo sabendo que ela estava certa, daí tempos depois você foi lá e fez a mesma coisa. E novamente, os fãs guardam. Mas bom, até aqui o que ele tinha que lidar era com os fãs de outros artistas e isso aí até relativamente mais fácil. Já algo um pouco mais complicado veio de quem era realmente fã dele quanto a alguns dramas relacionados ali ao âmbito familiar dele. Entre 2010 e 2011, Neil teve os seus 2 primeiros filhos, um menino e uma menina, com a sua namorada na época, Monet Shawn. Em comum acordo, confirmado por ambos, Monet fez uma vasectomia para não ter mais filhos. Ela achava que eles iam ser ali uma família para sempre, mas não demorou muito para que os dois se separassem. Isso rendeu muitas manchetes na época, e mesmo a Monet tendo confirmado que na época ela estava de acordo em fazer a cirurgia, não foi algo muito bem visto pelos fãs dele. Já em 2015, o Neil se casou com a modelo Crystal Williams, com quem ele teve mais 2 filhos, e novamente esse assunto voltou às manchetes nos Estados Unidos, já que ele estava livre para construir uma nova família, enquanto a ex dele já não tinha mais a mesma opção. Um outro momento que também pegou muito mal para ele e que muita gente guardou foi quando em uma entrevista ele falou que bebês de pele clara são geralmente os mais bonitos. Como não foi em um grande veículo que ele falou isso, nem todo mundo ficou sabendo, mas justamente por ter sido numa entrevista mais despretensiosa, só quem era realmente fã dele ia assistir e daí a polêmica foi tomando proporções cada vez maiores. Sobre esse comentário em específico, ele publicou um comunicado se explicando. Foi uma brincadeira, talvez uma brincadeira de mau gosto, mas ainda assim uma brincadeira. Vocês levaram isso a sério? Eu entendo que o trabalho dos haters é claramente odiar, mas quando as pessoas começam a noticiar o que os haters falam, eu preciso deixar as coisas claras. Amor pra vocês e os vejo no Grammy. Publicou o cantor na época em seu MySpace. Vale pontuar que essa fala dele foi em 2008, antes dele ser pai, e assim, teve gente que entendeu, teve gente que não, mas tem um vídeo dessa entrevista aqui no YouTube e eu vou deixar o link dela aqui na descrição para quem quiser avaliar o tom que ele falou. Apesar dos últimos lançamentos do Neil não ter o mesmo alcance de antes, ele ainda mantém um prestígio muito grande na indústria, afinal estamos falando aqui de um vencedor de 3 Grammys. Até hoje ele ainda continua na Motown, seu último álbum de estúdio foi o Good Man, de 2018, mas no final do ano passado ele lançou um álbum natalino, e agora em março desse ano saiu o single Over Again em parceria com o cantor Charlie Black. Quem quiser ver ele atualmente, ao lado de Jennifer Lopez e Derek Ruff, Neil é um dos jurados do talent show World Dance, que estreou em 2017 e já foi renovado para uma 4ª temporada que deve estrear ainda esse ano. É difícil confirmar alguma coisa no atual momento que a gente está, né? Mas o programa tá indo muito bem de audiência, então em algum momento essa 4ª temporada vai sair. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha. Como é que eu faço? Esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.